Nós estamos iniciando mais um Conversa com Orley. Só que hoje um Conversa com Orley muito especial. Estamos falando diretamente do Center Convention, em Uberlândia, onde se realiza o Summit Inovação e Tecnologia Uberlândia. Nós temos o grande prazer de falar, conversar agora com um dos principais palestrantes do nosso evento nesse primeiro dia, Marcelo Prado, que dispensa maiores apresentações. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Marcelo, que prazer enorme tê-lo aqui conosco em nosso Conversa com Orley especial. Orley, queria agradecer aí a oportunidade do seu convite e para mim é sempre um grande prazer, uma honra tremenda falar com o seu público que te admira tanto. Marcelo, eu acompanhei a sua palestra, magnífica por sinal. Você falou sobre inovação do agronegócio, oportunidades e desafios. Você podia dar uma geral sobre isso, como é que é? Orley, o agronegócio brasileiro tem um papel muito importante na nossa economia, né? E eu procurei mostrar uma série de fatores e nuances que envolvem o agronegócio que fazem dele hoje a principal cadeia produtiva que gera recursos, riquezas e desenvolvimento para o nosso país. Para você ter noção, o agronegócio nos últimos 11 anos, ele representou cerca de 22,3% de todo o PIB do país, ou seja, é o segmento mais relevante para a economia brasileira. O Brasil se destaca hoje como o maior exportador de algodão, de açúcar, de carne bovina, de carne de frango, de soja, de milho, de celulose, de café, de suco de laranja. Ou seja, o Brasil, com isso, tem mostrado para o mundo a sua capacidade, sua competência, a sua eficiência em todos os sentidos. Por exemplo, a produtividade do agro de 2010 a 2023, a produtividade da mão de obra foi a que mais evoluiu no país. Por exemplo, enquanto o agro cresceu 5,8% ao ano nesses últimos 13 anos, o setor de serviços cresceu 0,3% e a indústria 0,1%. O que é a produtividade da mão de obra? É o valor do PIB desse setor dividido pelo número de horas trabalhadas. Então, esse indicador ele é muito importante para mostrar a eficiência de um determinado segmento de negócio, né? Então, isso mostra quanto esse setor tem sido competitivo. Marcelo, você citou alguns números bastante interessantes ali na sua palestra. Inclusive que até 2050 a população do nosso planeta vai girar em torno de 9,7 bilhões de pessoas. E o Brasil tem tudo gente que precisa de ser alimentada, obviamente, né. Esses indicadores de população, eles são muito importantes para mostrar para nós que quando você soma população, você soma que no mundo, a África cresce 2% ao ano, na Ásia a população cresce 1% ao ano, e, e nós temos hoje cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta, e nós vamos chegar a 9,7 bilhões, como você mesmo citou. Isso significa um aumento de 21% de clientes que precisam comer, precisam vestir, precisam usar biocombustíveis e assim por diante. Então, esse crescimento da população, ao mesmo tempo, para o agro, ele significa crescimento do tamanho do mercado, né? E existe um outro dado também aqui muito interessante, de um estudo da FAO, que o crescimento da oferta de alimentos nos próximos
10 anos, 12 anos, será de 1,1% ao ano a evolução. Só que a demanda vai crescer 1,3%. Quer dizer, então, se você tem uma oferta crescendo 1,1 e a demanda crescendo 1,3, significa que nós teremos preços firmes para os nossos grãos, para os nossos alimentos, para os nossos bovinos, suínos, frangos e etc. E o Né? Brasil terá um papel importantíssimo, né, nesse fornecimento de alimento para o mundo. Com certeza, por exemplo, a produção, enquanto a população vai crescer 21% nos próximos 25 anos, nós precisaremos crescer 40% na oferta de alimentos, porque a população, nós temos parte da população mundial ainda subnutrida, subalimentada, precisa alcançar índices satisfatórios de consumo de alimentos, né? Então, isso é muito importante. E aqui tem um outro dado relevante que só o Brasil terá a responsabilidade de entregar 41% de toda essa expansão. Então, isso mostra para nós brasileiros e para todo mundo que trabalha na cadeia do agronegócio quanta oportunidade nós temos. Eu também, Orley, se você me permitir, eu procurei mostrar um dado aqui, porque muitas vezes se fala que o Brasil é um país que não se preocupa com sustentabilidade. Isso é uma grande inverdade. O Brasil é um país muito preocupado com sustentabilidade, tanto é que um dado da FAO de 2022, porque o 2023 ainda não foi publicado, o Brasil consome 4,3 quilos de defensivo agrícola por hectare plantado. Isso é menos do que a Suíça, que a Itália, que a Holanda, que vários países da Europa, né? Tá certo que, como nós somos um país continental, a China, os Estados Unidos e o Brasil são os maiores consumidores de defensivos no mundo. Mas quando você olha por hectare plantado, nós somos o 44º. Que tem um outro dado também que eu queria passar para o seu público. Por exemplo, as embalagens vazias de defensivos. No Brasil, a gente consegue recolher 97% dessas embalagens e reciclá-las e usá-las para outros fins adequados de derivados de plástico, né? Enquanto países desenvolvidos, por exemplo, como a Alemanha, consegue recuperar só 76%, o Canadá 73%, a França, que tem posições muito críticas com o Brasil, consegue reciclar só 66%, o Japão 50% e os Estados Unidos 30%. Então, isso são números muito robustos que mostram o grande valor e a grande preocupação do empresário rural brasileiro com sustentabilidade. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley. Mais uma vez, muito obrigado.
Outro número interessante que o senhor apresentou em sua palestra foi sobre o Brasil tem hoje, em números redondos, coisa de 5 milhões de propriedades rurais. Nem todos produzem igualmente o que E- deveria ser produzido. Exato. Orley, do mesmo tempo que eu mostrei aqui uma série de pontos muito positivos do agronegócio brasileiro, não significa que nós não tenhamos pontos de melhoria e áreas que precisamos evoluir. E esse dado que eu vou passar aqui para você, que eu apresentei na palestra, é uma prova disso, por exemplo. Nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Só que 0,5% dessas propriedades, ou seja, 25 mil propriedades rurais, conseguem fazer 52% de tudo que é produzido dentro das fazendas. E nós temos um dado aqui muito negativo, porque 50% das propriedades rurais, ou seja, 2,5 milhões de fazendas, o dono dessa propriedade não consegue fazer 2 salários mínimos de média por mês. Mas é um Por absurdo isso, né, porque mas eles não têm acesso à tecnologia, não têm acesso ao crédito rural, não têm acesso à assistência técnica. Então, é muito importante que os nossos líderes se atentem para esses dados, porque nós precisamos desenvolver esforços para que esse público que está praticamente alijado ao processo produtivo tecnológico, que eles possam se juntar a essa outra parte que produz tão bem, com tanta eficiência, para a gente promover um desenvolvimento muito mais amplo e maior do agro brasileiro. Agora, nós temos também alguns pontos, alguns gargalos que ainda seguram o nosso desenvolvimento, né? Que principalmente as barreiras tarifárias e não tarifárias que muitas nações fazem aos produtos processados brasileiros. Por exemplo, os países ricos, eles querem comprar a commodity do Brasil, processar, adicionar valor e vender com alto valor agregado, né? Isso não para favorecer significa a mão de obra lá, né? exato, isso não significa que exportar commodity seja ruim, mas se a gente pudesse, por exemplo, em vez de exportar o café eh, em sacaria, o café verde, nós poderíamos exportar o café já torrado, processado, feito com as misturas especiais, desenvolvendo os cafés finos, e o Brasil tem tecnologia e competência para isso. Só que os países desenvolvidos não querem, eles botam barreiras, botam impostos, botam dificuldades para a gente fazer esse tipo de exportação. Nós também temos uma carência muito grande de infraestrutura ainda, né? Nós precisamos melhorar investimentos em rodovias, ferrovias, portos, hidrovias. Nós temos também uma carência de quase 50% de armazéns gerais, que ainda há uma carência de armazéns para esse crescimento da produção brasileira. Muitas vezes o produtor produz e não tem onde armazenar. Os produtos acabam ficando armazenados no campo, em condições não tão ideais, né? Isso é um ponto de melhoria. Outro ponto de melhoria, nós temos uma baixa conectividade de internet no campo, apenas 24% das propriedades rurais são conectadas na internet, e hoje as máquinas, os equipamentos, os drones, tudo precisa de internet para promover o sistema digital da agricultura brasileira, né? Então, esse é um outro problema. E também nós precisamos melhorar a qualidade da nossa comunicação para a gente poder mostrar para o mundo que nós temos uma agricultura e uma pecuária sustentável, de valor, de tecnologia, que respeita todas as questões sociais e ambientais, porque com isso o mundo que compra, que importa os nossos produtos, vão ficar muito mais seguros no consumo
desses alimentos, das Falta fibras que a marketing, gente né, faz. Marcelo? Com certeza. Essa é uma carência que nós precisamos trabalhar em cima dela para resolver essa questão. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio. Colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. A integração do agronegócio no campo, agricultura e pecuária, essa integração é bem notada, né, em nosso agronegócio. Hoje ela já é bastante fomentada, por exemplo. Hoje existem os programas de integração lavoura e pecuária e os programas de integração lavoura, pecuária e floresta. Por exemplo, onde em uma mesma área você produz o grão, na hora que está próximo da colheita você já semeia o capim, depois o boi pasta ali e você tem também na mesma área uma produção de madeira ou de árvores, de reflorestamento ali. Então, com isso, você integra as 3 atividades em uma única área. Então, isso é fundamental para melhorar a rentabilidade do agricultor e promover um tipo de integração que faz com que o processo de sustentabilidade seja muito maior. Marcelo, você falou também sobre um experimento que a Embrapa vem realizando para tornar o óleo de soja mais nutritivo, vamos dizer assim, em comparação até com o óleo de oliva. Como é que é isso? Exato. A soja, o óleo da soja, ele tem cerca de 20% de ácido oleico, que é um ácido que faz parte do óleo, que faz com que ele seja saudável para o ser humano, para que ele ajude a baixar o colesterol ruim e elevar o colesterol bom, o HDL. E isso, a oliva, a azeitona, ela tem 70% do seu óleo desse ácido oleico. E esse melhoramento genético que está sendo conduzido pela Embrapa, ele deverá propiciar nos próximos 3 anos com que a soja tenha um percentual de 80% de ácido oleico e vai fazer com que o óleo de soja seja, inclusive, mais saudável do que o próprio óleo de oliva, né? Isso vai revolucionar a importância do óleo de soja no mercado e a própria cultura da soja, né? E, inclusive, também, Orley, esse óleo, para a produção do biodiesel, ele vai ter um efeito de muito mais eficiência de produção de energia no motor diesel, Uhum. né? E também ele vai melhorar a qualidade do óleo no uso cosmético, de pureza, de eficiência para a produção de cosméticos. Então, esse melhoramento genético feito através da edição gênica, ele trará avanços espetaculares para todo mundo que esteja ligado à soja. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá
A tecnologia, o Marcelo, no campo, a agricultura de precisão, como é que está hoje no Brasil? A agricultura de precisão, hoje, ela é muito praticada e ela possibilita, Orley, com que você mapeie toda a área da fazenda e veja onde está produzindo mais, onde está produzindo menos. Aí o produtor vai lá, estuda as causas da onde está produzindo menos. Por exemplo, às vezes é uma deficiência de zinco naquela área. Então, quando a plantadeira vai fazer o plantio, a hora que ela passa naquela área, o computador aciona a máquina para jogar mais zinco naquele determinado lugar para suprir aquela carência. E com isso, nos anos subsequentes, a produtividade vai ficando muito mais homogênea e eficiente, né? Então, a agricultura de precisão é uma realidade. A própria agricultura digital, o Big Data, também é uma realidade, porque se coleta dados das colheitadeiras, dos sensores, das questões de umidade, de clima. Isso tudo é jogado numa grande base de dados, onde o empresário rural pode usar aquele conjunto de dados e informações para tomar decisões estratégicas muito importantes para melhorar a sua eficiência produtiva. Marcelo Prado, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco em nossa conversa por lei especial desta data. Muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza que o conteúdo que você nos forneceu aqui será de grande importância para quem nos acompanha. Muito obrigado, Orley, muito obrigado ao seu público que nos assistiu e que irá nos assistir. Para mim é uma honra estar aqui contigo e quando precisar estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos, sucesso e saúde. Muito obrigado, Marcelo. Encerramos mais este Conversa com Orley especial. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima.